A paz do Senhor Jesus, bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos nesta manhã à nossa escola bíblica dominical. Vamos juntos agora caminhar aqui na última lição desse trimestre, lição 13, cujo tema é relacionamentos do cristão. Deus e família, ok? Vamos estar caminhando juntos aí para que possamos, nesta jornada de aprendizado com Jesus, sermos aqui edificados. Amém? Então vamos lá, aqui o texto áureo da lição está em Mateus capítulo 10, versículo de número 37. Obrigado aos irmãos que estão já entrando, que está aqui conosco. Já temos aqui 10 pessoas na nossa sala online da Escola Bíblica Dominical. Meu abraço a todos vocês aí, amém? Vamos estar caminhando agora lendo aqui o texto áureo. Você que está aí com a sua revista, acompanhe aí. Você que não está, abra a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, o capítulo 10, o verso de número 37. Vamos chegando aí, meus irmãos. Vamos chegando, vamos aqui caminhando juntos aqui, tá? Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Vamos lá. Caminhando aqui todos juntos. Amém. Vamos lá. Aqui eu estou fazendo aqui ajustes aqui. Espera aqui, irmão. Irmãos, aguardem só um minutinho aí. Muito bem. Tá aí. Vamos lá. Começar. Vamos embora. Vamos nessa. Muito bem. Aí está. Vamos transmitir. Aí, vamos embora. Vamos então. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim, tá? A verdade aplicada é essa. É importante que o discípulo de Cristo saiba discernir os diferentes relacionamentos, priorizando o relacionamento com Deus, tá? Texto de referência nosso está em Lucas, capítulo 2, o verso 51, que diz: E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Lucas, capítulo 12, versos 52 e 53. Lucas 14, verso 26, tá? Que está escrito: porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora contra a sua sogra. Lucas 14, verso 26. Se alguém vir a mim e não aborrecer a seu pai, a sua mãe, mulher, filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Tá aí o texto de referência. Os objetivos da lição hoje é explicar os níveis de relacionamento de Jesus, tá? Mostrar alguns aspectos da vida cristã em relação à família e enfatizar a relevância do relacionamento
com Deus. Aí está. Muito bem, então. Então vamos agora juntos aqui. A introdução. Encerrando esse trimestre, a presente lição propõe uma importante reflexão sobre a necessidade do discípulo de Cristo discernir sobre dois relevantes relacionamentos, com Deus e com a família. Vale ressaltar que esse trimestre foi uma bênção, um trimestre onde tivemos a oportunidade de transcorrer várias lições que diz respeito à família, aos relacionamentos, relacionamento conjugal, relacionamento entre pais e filhos, relacionamento entre família e igreja. Então, esse trimestre foi uma bênção. Parabéns a todos que participaram ativamente da nossa escola bíblica dominical. Você que ainda não é um aluno da nossa escola bíblica dominical, assim que passar toda essa situação, procure se matricular, tá bom? Procure fazer parte da nossa escola bíblica dominical para que você cresça em graça e em conhecimento, tá certo? Juntos vamos estar a cada dia crescendo, sempre crescemos, sempre somos edificados através da escola bíblica dominical. Então, o próximo trimestre é Salmos, tá? Salmos, nós vamos caminhar aí no livro de Salmos, ok? Vamos aí juntos caminhar no próximo trimestre dentro do livro de Salmos, um livro abençoado, poético, um livro que vamos nos identificar ainda mais com esse abençoado livro. Amém? Então vamos lá. Diferentes níveis de relacionamentos. Jesus, durante seu ministério terreno, ele vivenciou diferentes níveis de relacionamentos, deixando exemplo e instruções aos seus discípulos sobre o tão relevante aspecto da natureza humana nessa terra, o aspecto do relacionamento, tá? Importante destacar que o homem é um ser gregário. O homem não foi feito para ficar só, tá? Lá no início Deus percebeu que não era bom o homem estar só. Então o homem, o estar só aí não diz respeito apenas ao aspecto de que ele precisava de uma esposa, mas ele precisava, além de uma esposa, um convívio, tá? Com os seres criados da sua espécie, vamos colocar assim, tá bom? De modo que o homem foi feito para se relacionar, o homem foi feito para poder ter contatos com as pessoas, tá? De modo que percebemos então que quando Deus cria a mulher, estabelece a primeira família, a partir daí ambos começam a caminhar como família e, consequentemente, à medida que a terra foi sendo cheia, né? Porque Deus deu uma ordem: crescer e multiplicar e encher a terra. À medida que isso foi acontecendo, começa então a ter relacionamentos, né? Na esfera familiar, na esfera que diz respeito também a amizades, enfim. Jesus e sua família terrena, 1.1. De acordo com o plano divino de salvação, o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós, conforme João capítulo 1, verso 14. Tal acontecimento se deu dentro de um contexto familiar, que incluía uma mulher, Maria, cujo útero abrigou Jesus, tá? Gerado pelo Espírito Santo, importante destacar, e um homem, José, esposo de Maria, que atuou como um pai após o nascimento de Jesus, conforme está em Mateus 13,
capítulo 13, verso 55, e Lucas 4, 22. Bem como irmãos, tá? Que nasceram de Maria e José. Importante destacar isso aqui, tá? Que Maria, após conceber Jesus Cristo, ela não permaneceu virgem. Ela teve filhos com José, tá? Aqui já cai por terra a doutrina errônea que diz respeito que Maria permaneceu virgem, tá? Ela teve filhos com José. O casamento dela com José foi consumado, tá? Importante destacar isso aqui, tá bom? De modo que Jesus experimentou, então, na sua passagem na terra e na forma de homem, porque na natureza humana, Jesus possuía mãe, mas não possuía pai. Na natureza divina, Jesus sempre teve pai e nunca teve mãe, tá? Vou repetir novamente para você guardar bem isso aí no seu interior. Na natureza humana, Jesus teve mãe e não teve pai. Ou seja, ele não foi gerado pelo homem, não foi gerado da forma normal, ele foi concebido pelo Espírito Santo. E na natureza divina, ele sempre teve pai e nunca teve mãe, tá? Então está aqui esse esclarecimento muito importante, tá bom? Para que você possa guardar bem isso, ok? Então vamos lá. Percebemos então que Jesus cresceu num contexto de família. A família é tão importante que o Eterno teve o cuidado de, ao enviar o seu filho, Jesus, ele pudesse estar dentro da célula máter da sociedade, dentro da família que Deus projetou, tá? Então vejamos aqui a 1.2, relacionamento de Jesus com Maria e José. Como que se dava esse relacionamento, tá? Vamos lá então. É preciso enfatizar que o cuidado e a dedicação de Maria e José com Jesus eram constantes, tá? Obedecendo os ritos judaicos, tá? Jesus foi circuncidado, ok? Ele foi apresentado ao Senhor no templo. Nós lemos essa passagem bíblica toda vez que vamos apresentar uma criança, tá? Ele foi para o Egito junto com Maria e José por orientação divina para escapar de uma perseguição, e lá ele permaneceu algum tempo, tá? Consequentemente, ele teve uma formação profissional. Sim, Jesus como homem, ele tinha uma formação profissional. José era carpinteiro e, consequentemente, ele transmitiu a José transmitiu a Jesus, melhor dizendo, o seu ofício. Ele ensinou Jesus uma profissão, tá? Consequentemente, ele teve uma instrução também nos princípios da palavra de Deus. Embora ele sendo o Salvador, importante compreendermos que Jesus, ele foi um bebê, consequentemente uma criança, consequentemente um adolescente, um jovem, e se tornou adulto. Então, durante todo o ciclo da sua vida, os seus pais tiveram a responsabilidade de o instruir em tudo, mesmo ele sendo o próprio Deus encarnado, tá?
mas ele abriu mão, importante compreendermos isso, que ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão da sua deidade, tá? Para se tornar como um de nós, ok? Como um de nós, embora não estejando sujeito ao pecado, ele estava acima do pecado. Então é importante nós destacarmos isso, tá bom? Consequentemente, nós observamos aqui que durante todo esse tempo ele foi um verdadeiro exemplo como filho, tá? Como o comentarista coloca aqui na lição. Ele foi um grande exemplo de filho, dedicado, obediente, tá? Foi um grande exemplo de filho, tá bom? É importante nós destacarmos isso, tá? E no início do seu ministério, tá? É evidente que o plano do Eterno de trazer Jesus para a terra foi esse, tá? E quando foi compreendido isso por parte de sua família, Jesus então inicia o seu ministério. Mas vejamos aqui que o próprio Jesus, na condição de filho, sempre obediente, instruído em todas as coisas, tá? E dentro do contexto da família. Por isso que os pais têm o dever de ensinar os seus filhos, tá? Deus deixou Jesus ao cuidado de uma família para ser instruído em tudo. E nos seus 30 anos, até os seus 30 anos, vamos assim colocar, Jesus viveu dentro do contexto de família. Jesus serviu como um carpinteiro, tá? Jesus viveu tudo no que diz respeito ao que uma família vive. Momentos de alegria, momentos de tristeza. Ele participou, ele estava inserido no contexto de família. Então Jesus sabe, conhece precisamente o que é viver em família. Ele conhece precisamente os problemas que surgem no seio da família. Ele conhece precisamente como que é um relacionamento conjugal, tá? Ele conhece tudo que diz respeito à família porque ele viveu em família. E nós sabemos que família só muda de endereço, né? A gente sabe que a distância cultural do contexto de que Jesus viveu para hoje, mudou muita coisa, mas a cerne da estrutura familiar sempre permaneceu a mesma. Problemas sempre tiveram em família, tá? Os mais diversos problemas, relacionados com as mais diversas áreas da vida, tá? Então Jesus sabe o que é isso, tá? Jesus precisou ir para o Egito, fugindo de Herodes, tá? Porque o queriam matar. Então veja a dificuldade que José e Maria passou, saindo da sua nação, indo para o Egito, tá? Indo para uma outra nação, com uma criança pequena. Você imagine, não foi fácil. É um período que quando eles receberam a notícia do anjo que deveria fugir para o Egito, não teve muito tempo de ficar se preocupando em levar isso ou aquilo outro. Quando você recebe uma notícia que você tem que fugir, você vai pegar a sua roupa do corpo, que já está em você, evidentemente, né? Você vai pegar o que der para pegar ali naquele momento e ir embora. Fugir é uma ação rápida para preservar sua vida. Então você não tem tempo de planejar nada. Você não tem tempo de planejar uma fuga. É fugir. É levar o que der. Então foi por aí.
Então você imagina aquilo que José e Maria não enfrentou no Egito, com uma criança pequena, percebe? E nós cristãos temos a mania, né, de impor um julgamento sobre o Egito. Por diversas vezes comparamos o Egito com o mundo, não é assim? Mas se o Egito fosse um lugar tão ruim, se o Egito fosse um lugar em que tivesse uma conotação totalmente negativa, como impomos no nosso julgamento, Deus não teria recomendado Maria e José para fugir para o Egito, ele teria recomendado para fugir para outra nação. Concorda comigo? Mande aí as suas perguntas, mande aí uma saudaçãozinha aí, tá? Manda aí um joinha se você está entendendo bem a aula, tá bom? Então assim, o Egito na verdade foi uma nação estratégica e importante na história de Israel. Vamos ver por este ângulo. E de fato é isso que a Escritura apresenta no Antigo e Novo Testamento, tá? Nós não vemos, fora o episódio que ocorreu do êxodo, o povo de Israel saindo, os egípcios atrás, com o faraó com o seu exército para tentar pegar o povo de Israel, nós não encontramos cenários de guerra, de batalhas travadas. A gente percebe na história de Israel que os maiores inimigos de Israel eram quem? Os filisteus, os amorreus, os amalequitas, os medianitas, os amonitas, os edonitas, tá? Então, o Egito, na verdade, Deus tem um grande plano e propósito no cenário escatológico, tá? No plano estabelecido já pelo Eterno no calendário bíblico da profecia. Só deixando isso claro aqui, porque às vezes a gente fica falando, o Egito é o mundo é o Egito, o mundo representa o Egito. Não podemos levar isso a ferro e fogo, porque não é uma verdade absoluta, tá? Por diversas vezes, desde o patriarca Abraão, quando Abraão enfrentou uma crise, havia fome na terra, para onde que ele foi? Para o Egito. E Deus que mandou ele para o Egito. Tá? Consequentemente, quando Isaac enfrenta também a mesma situação que seu pai já havia enfrentado, ele quis ir para onde? Para o Egito. Mas é que Deus tinha outro plano e outro propósito, impediu que ele fosse e ordenou que ele ficasse naquela terra. Tá? Consequentemente, nos dias de José, Deus fez o que fez com José, preparando, forjando José, para cumprir o propósito de estabelecer ele como governador do Egito. Para quê? Cuidar do seu povo, preservar o seu povo em meio a 7 anos de fome, 7 anos de escassez, 7 anos em que a terra não ia produzir nada. Mas lá no Egito tinha um servo de Deus, bendito seja o nome do Senhor, tá? Que Deus colocou lá, que Deus usou poderosamente para que o Egito estabelecesse depósitos e mais depósitos para servir toda a terra, em especial o povo de Deus. Só dando esse esclarecimento aqui, para as pessoas parar de ficar com essa mania, sem um conhecimento, achar que o Egito nunca prestou para nada, né? Então veja, no momento de adversidade, Deus preparou um local para que Maria e José ficassem com a criança. E é evidente, como eu disse aqui, eles enfrentaram essas dificuldades que eu já apresentei. No entanto, Deus cuidou, tá? Com precisão, não sabemos informar
quanto tempo Jesus ficou no Egito, Maria e José lá permaneceu, tá bom? Mas o tempo necessário, vamos assim, ter isso em mente, o tempo necessário, porque logo Herodes morreu também, né? E Jesus então pôde, junto com seus pais, Maria e José, retornar à sua pátria. Bom, 1.3, o relacionamento de Jesus com seus discípulos. Vamos lá. O fato de pessoas terem sido filhos de Maria e José não implicou automaticamente que tinham um relacionamento harmonioso com Jesus como filho de Deus, mas tendo convivido tão perto. Porém, quando pessoas ouviam a palavra de Jesus, obedeciam, tá? Eles obedeciam a sua palavra. Eles obedeciam a sua palavra, tá? Eles davam crédito à palavra do mestre, tá certo? Então vejamos aqui, vamos lá. Deus também usa o aspecto estreito e íntimo do relacionamento familiar como ilustração do seu plano de reunir um povo identificado como família de Deus. Então vamos compreender aqui o seguinte: o primeiro aspecto é esse, que Jesus, até os 30 anos de idade, ele permaneceu inserido no seio da família, em obediência como filho, um filho exemplar, tá? Em todas as suas atitudes, tá? Mas chega um momento que é o momento estabelecido por Deus dele iniciar o seu ministério, dele cumprir o propósito pelo qual ele foi enviado. Então é uma página que se vira e começa um novo capítulo na história de Jesus. E que capítulo é esse? O capítulo agora era que ele, como um homem, ele como um filho, ele seguiu rigorosamente em obediência em tudo. Mas agora ele iria se manifestar como Deus encarnado, tá? Vamos entender isso agora, tá? Porque daqui para frente nós vamos caminhar numa outra linha e é importante compreender isso, tá bom? Então, até os 30 anos de idade, Jesus permaneceu, tá? Dentro do seio da família, em obediência, cumprindo o ofício, tá? De carpinteiro, tá bom? Jesus era um trabalhador, né? Tem muita gente aí que quer viver sem trabalhar, né? Quer viver pela fé, vou viver pela fé, não vou mais trabalhar. Cuidado com isso aí, hein? Cuidado com isso aí, porque Jesus não foi um preguiçoso, não. Jesus foi um trabalhador, viu? Tá? Você, evidentemente, tem que ter um entendimento que para abrir mão de um trabalho, de uma vida profissional, somente com uma chamada específica e cumprindo todo o critério que o próprio mestre cumpriu, tá? Então a gente tem que compreender isso aí. Tem muito aventureiro por aí, tá? Que não tem uma chamada específica de Deus, tá? E aí não quer trabalhar não, quer viver às custas dos outros, tá? Quer viver explorando a fé alheia, tá? Então muito cuidado com esse tipo de pessoas, tá bom? A essas pessoas eu dou um conselho: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Tá aí a irmã Ruth Belé, a missionária, falando aí, né? Mansônia, vamos trabalhar, gente. O povo quer trabalhar, né? Tá difícil. Mas vamos vencer isso aí, em nome de Jesus, amém? Então vejamos aqui, compreenderam então
Compreenderam? Agora Jesus vai iniciar o seu ministério. Qual agora é a prioridade de Jesus? Cumprir seu ministério, tá? Nós sabemos que houve um momento em que José, ele partiu para a eternidade e Maria ficou viúva. E mesmo Jesus cumprindo seu ministério, tendo isso como prioridade, ele não abandonou sua mãe, tá? Mas em todos os momentos ele fazia questão de deixar claro a ela que a prioridade dele era se dedicar em cumprir o propósito do Pai, era se manifestar como o Messias, era se manifestar como o Salvador do mundo, era selecionar um grupo de 12 que iria caminhar com ele diuturnamente, todo dia, todas as noites, todo momento, era preparar como ele preparou aqueles discípulos que iriam caminhar mais distante dele, né? Distante, mas não assim desconectado, tá? Que eram 70, importante destacar que além dos 12 discípulos, Jesus teve 70, que os enviou de 2 em 2, tá? Importante destacar isso aqui. Então vejamos agora o tópico 2. Estão compreendendo aí, queridos? Estão comigo? Estão entendendo? Estão compreendendo? Então, vamos lá. Muito bem. O tópico 2, o cristão e sua família, tá? Importante que o relacionamento do cristão com a família seja considerado levando em conta a realidade que vivenciamos, tá? Nem sempre tão harmoniosa como o plano original e o que se deseja e as orientações contidas na palavra de Deus. Tópico 2.1. A importância da coerência, tá? O termo coerência indica coesão, harmonia. O cristão é chamado a viver de forma coerente, uma conduta em harmonia com os princípios bíblicos, nos quais cremos e anunciamos. Tá? Conforme Tiago 2, verso 14 e Mateus capítulo 23, verso 3. O próprio Cristo censurou os escribas e fariseus pela falta de coerência. A Bíblia alerta sobre a relevância de governar a própria casa, exercer piedade para com a sua própria família. E que aquele que não cuida da própria família negou a fé, entre muitas outras instruções como estas, tá? É preciso refletir sobre o nosso viver dentro de casa. Bom, a igreja começa dentro de casa, tá? A igreja inicia, ela é formada no contexto da família. O corpo de Cristo na terra, como igreja, é constituído por famílias, tá? Então, precisa ter coerência. Aqueles que já estão em Cristo, que já caminham nele como seu corpo místico na terra, como conhecedores da verdade, precisa ter coerência dentro da sua casa, ter um comportamento de fato como um cristão, porque a gente sabe que nem todas as famílias, os seus membros servem a Cristo, tá? Há casos em que o marido é um servo de Deus e a esposa não, ou vice-versa. A mulher, por ter a facilidade, a sensibilidade de ser mais aberta a um relacionamento com Deus, nós temos aí, entre as famílias que nem todos servem a Deus, a maior parte dessas famílias, mulheres, né, são convertidas. Ou há casos de filhos que são convertidos e os pais não são. Enfim, é nesse contexto que estou aqui exemplificando, precisa ter coerência. Precisa saber que
o caminho da oração é o caminho em excelência para que possa se cumprir na sua vida o que as Escrituras diz: eu e minha casa servimos ao Senhor, certo? Precisa ter essa coerência, ok? De modo que o seu lar, com o seu exemplo de cristão verdadeiro, de um caráter de Cristo sendo gerado em você, sua família vai ser alcançada, tá bom? Então, destacamos aqui, refletindo nesses aspectos, que se a pessoa, no contexto da igreja, ela quer ter um ministério, ela tem um desejo de servir a Deus como obreiro, como obreira, tá? A recomendação que Paulo deu a Timóteo, direcionada tanto ao homem quanto à mulher, é essa: que governe bem a sua própria casa, tá? As mulheres, que seja exemplo em suas casas, tá? Então a recomendação aí é essa: se não governar bem a sua própria casa, como vai cuidar da igreja de Deus? Percebe? Então é importante nós compreendermos isso, tá? 2.2. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade para formulá-la, pode enviar aí pelo comentário, tá? Se você quiser fazer também um comentário daquilo que eu estou falando, em cima do que eu estou falando, fique à vontade também. Estamos aqui na nossa sala de aula, bem? Deus abençoe a todos que estão aqui nos seguindo, nos acompanhando, tá? Já temos aqui 33 pessoas na nossa sala de aula. Glória a Deus. 2.2. Quando a família não se converte, aí tá, vamos agora entrar fundo nesse assunto. Nem sempre a realidade consiste em todos os membros da família estar servindo ao Senhor. O cristão também é chamado a perseverar na fé em Cristo e no testemunho perante seus familiares, por intermédio de sua conduta dentro do lar e no convívio das diversas ocasiões. Há textos bíblicos que indicam esta possibilidade, como lá em 1 Coríntios capítulo 7, verso 12 ao verso 14, tá? Bem como 1 Pedro capítulo 3, verso 1, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, tá? Não tem como eu estar lendo aqui por conta do tempo, mas fique à vontade para acompanhar as referências bíblicas aí na sua casa, tá bom? Deus abençoe o pastor Inácio, que está aqui conosco, meu forte abraço a ele, a sua família, todos os irmãos de São Pedro de Caldas. Deus abençoe a missionária Ivone lá de Caldas, que está conosco, um abraço pastor Renan, tá bom? Vão chegando aí, irmãos, amém? Está aumentando o número de alunos aqui, glória a Deus. Vejamos então que no tópico 1.2, acerca da experiência de Jesus enquanto na terra, ele não desanimou e continuou vivendo segundo o plano de Deus. Mais tarde, segundo a tradição, pelo menos 2 de seus irmãos passaram a segui-lo, Tiago e Judas, tá? Pastor, isso está escrito na Bíblia, tá? Tem 2 referências aqui, Gálatas, capítulo 1, verso 19, e Judas, tá? Capítulo 1, verso 1. Muito bem. Os quais se tornaram influentes na igreja primitiva, tá? Bom, eu quero também aqui agora utilizar um outro termo que Jesus utilizou e que também às vezes é mal empregado por nós, quando eu digo nós, eu digo no contexto da igreja, pelo fato das pessoas não saber separar o alho do bugalho, né? Quando Jesus diz que o profeta não tem honra na sua própria casa, o profeta não tem honra na sua própria terra, vamos aqui
entender essa frase de Jesus, tá? No momento que Jesus disse essa palavra, é evidente que já estava aflorando no coração de todos que ouviam, tá? Principalmente entre os líderes religiosos, fariseus, saduceus, tá? Já um descontentamento com Jesus pelo fato de multidões o estar seguindo. Multidões, tá? Multidões. Então essa primeira fala de Jesus diz respeito a um grupo específico: fariseus, saduceus, líderes religiosos que se diziam conhecer as Escrituras, tá? Quando Jesus, na verdade, mostra para ele que eles não conheciam, como eles batiam no peito e diziam que conhecia, tá? Porque Jesus mesmo confronta esse grupo dizendo: errais em não conhecer as Escrituras, porque elas de mim testificam, tá? Então, Jesus diz essas palavras, que o profeta não tem honra na sua própria casa ou na sua própria pátria, é porque essa liderança religiosa o resistia, não aceitavam, tá? Não viam ele, não o reconheciam como o Messias, como o enviado de Deus, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto: nós sabemos que ao aflorar nos corações deles o endurecimento, tá? Isso já fazia parte do propósito de Deus, porque Deus iria fazer com que Jesus se voltasse a partir do Evangelho de Mateus capítulo 13, onde Jesus muda o seu método de ensino, o seu método de pregação, e começa a ensinar e pregar somente por parábolas, tá? A partir daí, a prioridade do próprio Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, cumprindo o desígnio do Pai, tá? Ele agora se volta aos gentios. A prioridade era os gentios, as nações. Compreende? Então, nós temos que entender que essa fala de Jesus foi voltada a essa liderança religiosa estabelecida na sua época, que não o reconhecia, que o resistia, que o confrontava, e que, consequentemente, quando Jesus foi entregue nas mãos dos seus maus feitores, eles estabeleceram um julgamento à revelia, tá? Eles conduziram Jesus, tá? Para que fosse torturado e morto. Então a gente precisa compreender isso. Esse é o primeiro ponto aqui que eu quero destacar. O segundo ponto: alguém pode dizer: mas Jesus estava lá em Nazaré, pastor, e ninguém estava nem aí com nada. Algumas pessoas falam: mas esse aí não é filho de José o carpinteiro? Sim, mas isso não era no contexto da sua família, tá? Isso eram pessoas que, consequentemente, não reconheciam também como o enviado de Deus, e isso já estava dentro do propósito do Pai, porque ele precisava aparecer ao mundo. É tanto que Jesus sai de Nazaré, muda-se para Cafarnaum, que é uma cidade marítima, consequentemente para cumprir uma profecia, tá? E para ali iniciar o seu ministério, tá? Então, ainda aqui dentro desse assunto, os seus irmãos o reconheceram como o Messias. Esse é o ponto que eu quero destacar. Os seus irmãos acreditaram nele, tá? É tanto que os seus próprios irmãos disseram a ele: olha, sai daqui, né? Apareça ao mundo, se revele ao mundo, cumpra o propósito eterno, tá? E isso resultou em que os seus próprios irmãos o seguiam.
os seus próprios irmãos se tornaram seus discípulos. Olha que coisa linda. Então, é onde encontramos aí Tiago e Judas, irmãos de Jesus, se tornaram seus discípulos. Tiago tem um livro escrito na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, bem como Judas, embora pequeno, mas está ali registrado, tá? Então, o trabalho de Jesus no contexto da sua família deu resultado, tá? E Jesus também foi conhecido como homem de Nazaré, olha aí. Jesus foi reconhecido como Galileu, veja aí, tá? Então, um pai de família na sua casa, ele tem honra como pai de família, como um servo de Deus, ele é uma referência. Você, irmão, que está me assistindo, que está aqui comigo na sala da nossa Escola Bíblica Dominical Online, você é reconhecido pelo que você é na sua casa, pelo seu exemplo, pela sua fé, pela sua dedicação, pelo seu amor como esposo, como pai. Você, mulher de Deus, também é reconhecida, você tem o seu valor por parte do seu marido, por parte do seu filho, você tem uma importância, tá? Então sim, o profeta de casa tem honra também, tem honra. Às vezes não é o nível de honra que se precisa ter, mas não é que não tenha nenhuma honra. Tem sim. Reflita sobre isso, tá? Entenda isso, ok? Bom, vamos então seguir. Tá tão bom, né, gente? Tá uma bênção, fala a verdade. Como o Espírito Santo nos instrui, como ele nos ensina, tá? Deixa eu dar um salve para os irmãos aqui, irmão Antônio Joventino, obrigado por estar conosco. Irmã Juliana Teixeira, obrigado por estar conosco. A Sônia, pelos seus comentários aqui. Nossos irmãos lá do Campestrinho, um forte abraço. Irmão Augusto, a irmã Ruth, o Pedro Campese, Deus te abençoe, querido. Deixa eu ver, a irmã Elemar, a irmã Marina, a irmã Yasmin, lá da Bahia. A irmã Josielma Teodoro, Deus te abençoe, um abraço para o Joabe. A Sara, lá de Poços de Caldas. Quem mais está conosco aqui? Irmão Fernando. A irmã Sirlene, Deus abençoe. Irmã Sirlene Menegoni, Deus te abençoe, querida. A irmã Letícia, o irmão Douglas Rocha. Irmão Gabriel, Deus te abençoe. Quem mais? Muito bem. A Fernanda Miqueleto, Deus te abençoe. Irmã Ana Maria, missionária, Deus te abençoe. Irmão Marcelo Teixeira, cooperador. A pastora Laura, Deus te abençoe. Rafael, meu filho, Deus te abençoe. A Lourdes Silva, o presbítero Alexandre lá dos Fávias. A Letícia Mariano, irmão Robson Gimenez, Deus te abençoe. Irmão Edson Soares, irmão Marcos Lima, o evangelista André Lira. A irmã Bárbara e o irmão Igor, lá da Suíça. Meu abraço a vocês, queridos. Abraço ao meu amigo pastor Gilmar aí. Aos irmãos lá do Centenário. Deus abençoe Diego Reis, Deus te abençoe. A irmã Tami, Deus te abençoe. O Juan, a Jéssica, a irmã Maria Célia, a irmã Maria Luísa Pastre, a Josiane, a Kelly Campas, Deus te abençoe. Deus abençoe a Josiane Dias, a Tamara Souza, lá da Bahia, irmã Angélica, Deus te abençoe, Angélica Diogo, tá? Irmã Elisete Souza, a irmã Bia, a decana lá da Vila Moscone, Deus abençoe, pastora Rosana, os irmãos que estão conosco, irmão Sebastião, superintendente da escola dominical aqui, Deus abençoe, irmã Conceição, irmã Angélica Ferreira, Deus abençoe a irmã Patrícia Garcia, irmã Arminda, Deus abençoe a irmã Gilmara, irmão José Campassi, servo de Deus, forte abraço a você e sua família em Barretos. Quem mais aqui? Irmã Dulce, Deus abençoe. Irmão Luciano, Deus te abençoe. E meu cunhado Silas, minha cunhada Renata, lá de Barretos, Deus abençoe. Irmão Marcos Soares, irmão Marcelo Silvestre, irmã Cibele Silva, irmã Maura, olha quanta gente com a gente. A irmã Maíra, lá do Campestrinho, Deus abençoe. O Cádiz, que está conosco aqui, irmão Cristiane, a irmã Miriam, lá do Centenário,
irmão Cristiano, muita gente conosco. Deus abençoe vocês. Vamos seguir aqui, então, para o tópico 2.3. Vamos lá? Vamos seguir juntos aqui. Passar aqui, isso, vamos lá. Casamento, instituição divina para a vida na terra. O próprio Senhor Jesus afirmou que na futura vinda ressurreta ou no mundo vindouro não haverá casamento. O casamento deve ser também um instrumento que contribua na vida de santificação dos discípulos de Cristo neste mundo, conforme 1 Coríntios capítulo 7, verso 2 ao 5. É importante também lembrarmos que nem todo discípulo de Cristo irá se casar. Aos que permanecem solteiros, tá? Conforme está em Mateus capítulo 19, do verso 10 ao verso 12, e em 1 Coríntios capítulo 7, verso 8 e 9, e o versículo 32 e 34 ao 34 também. Portanto, o fato de uma pessoa permanecer solteira não é um problema em si mesmo. Assim como casar-se não significa que automaticamente os casados estão isentos de tentações e dificuldades. O relacionamento com Deus é que faz a diferença para todos, nesta terra e no mundo vindouro, tá? Então compreendemos aqui o seguinte: o casamento é uma instituição divina. Isso é um fato, tá? Mas temos que destacar que nem todas as pessoas no plano terrenal se casam. Há aqueles que permanecem na condição de solteiro, tá? E levando em conta que no mundo vindouro ninguém vai casar-se ou dar-se em casamento. No plano perfeito, essa questão da ideia da sexualidade e da ideia do sexo não irá existir, tá? Assim como nosso Senhor é, ou seremos. Estaremos num corpo glorificado, numa estrutura incomparável a essa. Então, no plano vindouro, tá? Na eternidade, vamos colocar assim, não há essa estrutura, tá? Ninguém vai ficar se casando e dando esse casamento lá. Não, tá? Isso faz parte do propósito de Deus no plano terrenal, que é justamente para poder preservar a humanidade dentro daquilo que ele instituiu e estabeleceu. A família como fonte de criação, procriação, de desenvolvimento, tá? Esse é o propósito de Deus. Então a pessoa ficar solteira, às vezes a gente fica observando que alguém estar solteiro, já numa certa idade, passa a ser um problema para as pessoas, né? Que aí ficam falando, você não vai casar, não vai casar, não vai casar, você não casa, e aí já fica aí suspeitando até mesmo da condição da pessoa em si, né? Da sua sexualidade, que é um erro, que é um julgamento. Se a pessoa decidiu ficar solteira, ninguém tem nada a ver com isso. Se ela consegue ficar solteira, se manter solteira e ser fiel a Deus nessa condição, amém, louvado seja Deus, tá? Não podemos pôr uma faca no pescoço de ninguém e obrigá-los a casar, é uma opção da pessoa. Ela consegue viver bem assim. Isso não a exclui do propósito de Deus. Não a exclui, tá? Então há esses casos, é claro que não é via de regra, são exceções, mas elas existem e nós temos que respeitar isso, quando a pessoa tem por si a opção de permanecer solteira, tá? Mas ela nessa condição, Paulo até destaca que o solteiro, ele
busca as coisas de Deus, ele se dedica a Deus, em fazer a obra de Deus, é 100% para Deus. Agora os casados cuidam das coisas deste mundo, percebe? Então, e não é porque é casado que está livre das tentações, livre das adversidades, livre dos problemas, livre das dificuldades. Não. Nós sabemos que as tentações, elas sempre estarão presentes, tá? Olha, já tem 41 pessoas na nossa sala online. Deus abençoe você está conosco. Nossos irmãos da Vila Samambaia, Deus abençoe a Flávio, o Júlio, a missionária Vera. Então percebemos aqui que essa é uma questão que temos que ponderar, ter cuidado de ficar estabelecendo julgamentos na pessoa que optou em permanecer solteira, tá? E temos que entender que ela não está fora do plano de Deus por optar em ser solteira, desde que, como eu já disse, permaneça fiel a Deus em todos os aspectos, tá bom? Estar casado não exime de tentações. As pessoas, às vezes, tem muitos jovens, agora eu quero direcionar essa palavra aos jovens, que pensa que casamento é a oportunidade que tem, tá, para fazer sexo. E casam-se pensando exclusivamente nisso. Está errado. Casamento não é só intimidade física. Casamento vai além disso, muito além, muito além. Então, pensa um pouco, tá? Não se precipite em casar-se por essa questão, tá bom? Pensa bem, tem toda uma estrutura que você tem que levar em conta, tá bom? Para que você viva um casamento de fato estruturado, tá? Então vejamos aqui que nessa condição, seja casado ou solteiro, nesse plano terrenal, você vai ter dificuldade, você vai enfrentar lutas, seja como solteiro, seja como casado, mas o importante é ser fiel em todo o tempo. As tentações de um solteiro é diferente daqueles que vivem em família, daqueles que estão casados, tá? É uma questão que a gente tem que ponderar aqui, tá bom? Bom, vamos então agora ao tópico 3 para podermos encerrar a nossa aula. Nosso relacionamento com Deus. É importante estabelecermos prioridades em nossos relacionamentos, tendo como referencial a palavra de Deus e a direção e a capacitação do Espírito Santo para vivermos diferentes circunstâncias, tá? 3.1, o amor de Deus, tá? Deus abençoe a irmã Marli Bernardino por estar aqui conosco. Obrigado por sua companhia aqui conosco. A Juliane Gonçalves Rezende, a irmã do Fernando, Deus abençoe. Bom, qual é o primeiro de todos os mandamentos que está registrado nas palavras de Jesus em Mateus capítulo 12, versículo 28? É esse: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu ser, de todo o teu coração, e o próximo como a ti mesmo. Vejamos aqui que o relacionamento com Deus, nosso relacionamento com Deus, ele é primordial. A prioridade número 1 é essa: eu e Deus, Deus e eu. Amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro ponto: amar a Deus acima de qualquer coisa, tá? E o próximo como a ti mesmo. Entendeu a ordem dos fatores?
Então, em primeiro lugar, amar a Deus e depois o próximo como a ti mesmo. Não podemos inverter essa prioridade, tá? A nossa relação deve ser íntima com Deus. Quando se inverte essas prioridades e passa a colocar pessoas acima de Deus, tá? É um efeito dominó. É uma bola de neve. É uma avalanche. Porque inverte as prioridades, tá cheio de pessoas assim. Tá cheio de jovens que colocam o seu namorado, a sua namorada acima de Deus. Passa a amar pessoa mais do que Deus. Aí coloca o namoradinho, a namoradinha acima de Deus. Como que é esse relacionamento? Em namoro, conturbado, brigas, discussões, desentendimento, confusão, tá? Ciúmes exacerbado. É isso. Por quê? Porque colocou pessoas acima de Deus. E o relacionamento da pessoa em si com Deus? Horrível. Não consegue orar, não consegue falar com Deus, não consegue ter comunhão com Deus, tá? Fica culpando Deus daquilo que Deus não tem culpa, de suas escolhas precipitadas, erradas, baseado na aparência, baseado na carência, e por aí se vai. Por quê? Porque a pessoa, ela inverte as prioridades. E pasme, tem pessoas que querem amar pessoas acima de si mesma, tá? Aí vira um capacho do outro. A outra pessoa pisa, humilha, maltrata, desrespeita, e ela tá ali feito um capacho. Que degradante isso, gente. Que degradante. Francamente, tá na hora de algumas pessoas rever seus conceitos, tá? Porque não se pode amar ninguém acima de Deus. E não se pode amar ninguém acima de você mesmo. Você precisa ter amor próprio. Como é que você vai querer dar para alguém aquilo que você não tem, se você não ama a si mesmo? Se para amar o próximo, a medida deste amor, amar o próximo tem que ser, a medida é essa: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu ser, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e o próximo como a ti mesmo. A medida é essa: como a ti mesmo. Então, você precisa ter amor próprio. Não pode ficar aí se desdenhando, se desvalorizando, com baixa estima, menosprezando o potencial de Deus que há em você, sabe? Estabelecendo julgamentos contra você mesmo. Pare com isso. Pare com isso. Em nome de Jesus. Priorize o seu relacionamento com Deus, porque Ele te conhece mais do que você mesmo. E se você priorizar ter um relacionamento com Deus, Ele vai cuidar do seu amanhã. Ele vai dar além daquilo que você está pedindo ou pensando. Deus vai te surpreender. Quem pode dar um glória a Deus aí por isso? Ele vai te surpreender. Amém? Bom, discípulo de Cristo: dissensão e aborrecer. Parece contraditório, né? Após lermos e estudarmos sobre a relevância da família, nos deparamos com dois textos do Evangelho de Lucas, onde encontramos duas expressões fortes: dissensão, em Lucas 12, 49 ao versículo 53, e aborrecer, Lucas 14, 26, tá? Dentro de um contexto familiar e conectados ao resultado dos relacionamentos com o Senhor Jesus, são termos que indicam que desunião de opinião e conduta. E amar menos, tá? No que diz respeito, como indicado em Mateus 10, 37, ou seja, nenhum laço terreno
deve diminuir nossa lealdade a Cristo. Isso faz coro ao que eu falei agora há pouco. A prioridade é o seu relacionamento com Deus, tá? Se alguém, no contexto da sua família, querer fazer você negar a sua fé, você não vai poder aceitar isso, tá? A Bíblia manda honrar pai e mãe, é um mandamento com promessa, é evidente. Deus estabelece honra na família, é evidente, já transcorremos isso aqui na aula. Agora, quando se querem impedir, no contexto da família, que você tenha um relacionamento com Deus, que é uma prioridade, aí Deus não aceita isso. Deus não aceita, tá? Por isso que o próprio Jesus disse, tá? Que aquele que não aborrecer pai, mãe, irmãos, família, por amor a mim, não é digno de mim. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte: se alguém decidiu seguir a Cristo, e a família diz, você não pode ser crente, você não pode trocar de religião, nós não aceitamos você, aí a pessoa vai ter que fazer a escolha sensata é caminhar com Cristo. Quantos exemplos nós já ouvimos e testemunhos de pessoas que enfrentou luta no seio da família por causa da sua decisão de seguir a Cristo, mas elas permaneceram fiéis, elas foram firmes, elas não se deixaram se curvar diante da pressão da família, porque estão debaixo de uma cultura religiosa, entre aspas, né? Que aí entra aquela frase, eu nasci nessa religião, meu pai, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, meu tetetevô, entendeu? E você vai ter que morrer nessa religião também. Não, tá errado. Se você já tem o conhecimento de Cristo, da salvação, se o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, então você vai ter que fazer uma escolha, e a escolha é essa: servir a Cristo, relacionamento com Deus, tá? Disso você não pode abrir mão, ainda que a família se volte contra você, ainda que o esposo se volte contra você, a esposa contra você, os filhos contra você, os pais contra você, você tem que permanecer firme, tá? Em outro momento, Jesus, falando sobre esse aspecto de prioridade, tá? Ele deixa bem claro que meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que estás no céu, tá? Então é importante destacar isso aqui. É a mesma coisa, qualquer lei perniciosa que suja no nosso país, suja no nosso estado, tá? Ou países em que há leis perniciosas, perseguindo o evangelho, perseguindo o cristianismo, não, as pessoas não têm que se submeter. A prioridade é servir a Cristo. Maior prova disso é a igreja primitiva, que enfrentou tantas batalhas, quando tentaram calar a voz dos cristãos, quando tentaram parar a marcha da igreja. Mas Jesus nos fez uma promessa em sua palavra. Que promessa é essa? As portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Cristo. Amém? Então seja firme e convicto, porque qual é o resultado dessa convicção, dessa firmeza? É a seguinte: lá na frente, você orando por sua família, orando para que o Senhor os salve, eles vão também ser libertos, eles vão também ser transformados, eles serão também servos e servas de Deus, vão vir pedir oração, vão ver Deus operando na tua vida, vai ver a mudança que houve em todas as áreas da sua vida, e elas vão se render a Cristo também, tá? Então, no primeiro momento é batalha, é confronto, é como diz o texto aqui, é dissensão, é aborrecimento que você enfrenta, é lágrimas que você chora, é palavras que ouve que te fere, mas fica firme, porque a sua família vai se render toda aos pés de Cristo. Vale um amém?
Bom, 3.3, expresso no referencial adotado. Jesus é o referencial na vida do cristão, como indicado em Efésios, capítulo 5, versos 18 a 33, tá? Interessante notarmos o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo, que é comunicação, culto e conduta. Comunicação, culto e conduta, tá? Temos então aqui em mente que precisamos, tá? Como pessoas que estão inseridas na família, exercer o nosso culto a Deus, tá? Levantarmos em nossas casas, em nossos lares, um altar de adoração, um altar de intercessão, um altar de oração, que então nós vamos cumprir isso aqui, a comunicação direta com Deus, prioridade, nosso relacionamento, tá? Consequentemente, nós somos adoradores, os verdadeiros adoradores adorarão a Ele em espírito e em verdade, tá? Eu estou aqui adorando a Ele em espírito e em verdade. Você aí adorando a Ele em espírito e em verdade, tá? Embora não presentes, nos vendo face a face, mas o mesmo Espírito está presente em nós, testificando em nós, nos conduzindo. Amém? Muito bem. Então, com isso, como os discípulos de Cristo, nós vamos empregar obediência, amor, cuidado, entrega, sustento, respeito, sacrifício, obediência, honra e instrução. Bendito seja o nome do Senhor, tá? Obrigado por estar aqui conosco. Espero que você tenha aprendido aqui no conteúdo desta aula com Jesus e vamos à conclusão da nossa lição. Que o Espírito Santo nos ajude a priorizarmos o relacionamento com Deus e refletirmos isso em nossos relacionamentos familiares por intermédio de nossa conduta, testemunho e constante busca em promovermos um ambiente saudável e harmonioso para a glória de Deus, seja na família, seja na igreja, seja no trabalho, seja como cidadão que somos cidadãos dos céus aqui na terra. Somos embaixadores do Senhor aqui na terra. Louvado, glorificado é o nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe esta cidade, que Deus abençoe esse estado, que Deus abençoe essa nação, que possamos nos unir e em unidade, de joelhos dobrados, nessa guerra. Estamos em guerra. Sim, estamos em guerra, estamos em batalha, mas Deus já nos deu suas armaduras. Então vamos nos revestir das armaduras de Deus e clamar e ser firme no combate, porque a vitória é nossa no nome de Jesus, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, a vitória é nossa pela palavra do Senhor. Amém? Eu tenho certeza que o caminho da vitória dessa cidade, desse estado, desta nação, virá através da igreja, do nosso clamor, da nossa súplica, da nossa fidelidade, da nossa lealdade em tudo a Deus, a família, a igreja, tá? Então eu quero encerrar esta aula
aqui em oração, fazermos uma oração final. Gratos a Deus pela vida de todos os superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Gratos a Deus pela vida dos superintendentes da Escola Dominical, né? Pela vida dos professores da Escola Bíblica Dominical, pela vida de todos os alunos, alunas, de todas as faixas etárias, pela vida das professoras e professores preciosos que ensinam os nossos pequenos. Louvado seja Deus pela vida de todos vocês. Vamos fortalecer mais a nossa escola bíblica dominical, vamos nos dedicar mais ao aprendizado da palavra, amém? Vamos juntos, unidos, crescer em graça e conhecimento, amém? Eu quero orar neste momento e quero crer, e espero que você também creia e diga um amém aí, diga um amém naquilo que eu vou falar, que no próximo domingo, dia 5 de abril, querendo Deus, no nome de Jesus, dia 5 de abril, vamos retornar à nossa escola bíblica dominical presencial, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Evidentemente que se for necessário e for nos requerido, seguiremos todas as instruções, recomendações das restrições e dos grupos de restrições que se precisa ter, fazendo nossa parte como cidadãos, mantendo aí a higienização, enfim, todos os critérios que precisar ser seguidos, vamos seguir, mas penso eu, e aqui peço a você que ore também sobre isso, mas penso eu que teremos nossa escola bíblica dominical presencial já no próximo domingo, dia 5, amém? Vamos orar. Pai, bendito seja o teu nome. Que o teu nome seja bendito em toda a terra. Senhor, que o teu reino venha sobre toda a terra. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha, Senhor, a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade no plano terrenal, como ela é feita de forma perfeita e harmoniosa nos céus. Ó Senhor, eu peço que tu possa agora ir de encontro a cada lar, a cada família, a cada pessoa que nos acompanha, e que tu possa acrescentar graça sobre graça. Dai-nos força, dai-nos vitória diante deste momento tão turbulento. Dá sabedoria às nossas autoridades, para que eles possam se harmonizar, para que esse clima de embate, de queda de braço, de desentendimento, de confusão caia por terra, e possam se alinhar, e possam receber de ti sabedoria, revelação, para conduzir a nação diante desse momento. Senhor, dissipa esse vírus com o hálito da tua boca, com o sopro da tua boca, dissipa este mal que norteia, campeia, aterroriza, amedronta e desencoraja e desestimula as pessoas. Lança por terra agora, Senhor. Ouve a nossa oração como igreja eu oro aqui. Como igreja eu uno a minha voz, a voz de milhões de pessoas que estão no globo terrestre, por que não dizer bilhões, para clamar a ti. Invocar a tua intervenção, invocar a tua ação, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Já a oração de todos vocês. Na segunda-feira teremos uma reunião com todos os pastores aqui da cidade, de todas as denominações,
para juntos, né, estabelecermos um plano, uma proposta, onde vamos apresentar ao prefeito, a fim de que os nossos cultos possam retornar, tá? E nesse momento retornar de uma forma que dê, né, para iniciar os nossos cultos. Evidente que não vai ser aí para todos ou todas, evidente que teremos que seguir alguns critérios que a situação exige no momento, mas que os nossos cultos presenciais possam voltar. Peço que todos estejam orando e convido cada um de vocês para estar comigo logo mais, tá? Às 19 horas para o nosso grande culto da família online. Estaremos lá na igreja com um grupo de louvor, engrandecendo o nome do Senhor, louvando ao Senhor junto com você aí na sua casa, no seu lar, no culto aí conosco, com toda a sua família reunida em torno de nós para adorarmos a Ele. Peço também a cada um, eu dirijo essa palavra aos nossos irmãos dizimistas fiéis, eu dirijo esta palavra aos que são ofertantes, aqueles que têm sustentado, tá, a obra de Deus. Vocês sabem que a igreja é uma instituição sem fins lucrativos. A igreja é estabelecida e mantida pelos seus fiéis, tá? Então peço você, irmão, que é dizimista, ofertante, que está aí com o seu dízimo, com sua oferta, tá? Você que tem sido sempre fiel, continue fiel. Continue fiel. Amém? Continue. Nos procure o tesoureiro da igreja, as contas da igreja já estão aí também disponíveis. Faça a sua parte. Mais do que nunca, precisamos da sua fidelidade, da sua demonstração de lealdade a Deus, para que possamos seguir. E juntos venceremos no nome de Jesus. Forte abraço e até logo mais. Compartilhe essa aula com o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Compartilhe com todos, no seu Facebook, nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, tá bom? Deus te abençoe, um abraço, amo todos.